Okay. Now, let us continue. Vamos continuar então. Continue to learn about the ecclesia. Continuar aprendendo sobre eclésia. Now, how Jesus built his ecclesia. Então, como Jesus edifica a sua igreja? When he said in Matthew 16, I will build my church. Quando ele diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. So he said, I will. Ele disse, eu vou. That means not yet happened. Quer dizer In the que- future, he will build his church. Quer dizer que isso não aconteceu ainda, mas é uma coisa que acontece no futuro. So when did Jesus start to build his church? Então, quando é que Jesus começa a edificar a sua igreja? Of course, it started, from the day of Pentecost. Então, começou no dia de Pentecostes. But before he started that process, Então, antes de começar esse processo, for about 3 years, he prepared the foundation of the church. por 3 anos ele preparou essa fundação da igreja. For 3 years, he prepared what I call the basic pattern of the church. Por 3 anos ele preparou, criando o padrão básico da igreja. So, this is very important. Então, isso é muito importante. Yeah, the basic pattern of the church. O padrão básico da igreja. It's like when you want to build a building. E como você vai construir, fazer uma edificação? What do you need to do? O que você precisa fazer? You need a blueprint. Você precisa de uma planta. Yeah, when woman knows it, how to make clothes, how to make clothes. Então, as mulheres sabem como fazer roupa. You need the basic pattern first. Você precisa do padrão básico primeiro. After you have the basic pattern, Antes você tem esse padrão básico, then you multiply the basic pattern. então você pode multiplicar esse padrão. So Jesus established the basic pattern and let the apostle living it out. Primeiro, Jesus então preparou esse padrão básico antes de que eles fossem multiplicar. So for 3 years, the apostles, his disciples, living out this basic pattern. Então, durante 3 anos, eles estavam vivendo e aprendendo sobre esse padrão básico de Jesus. And after about 3 years, Então, depois de 3 anos, and then he multiplied this basic pattern to the whole believer então eles multiplicaram esse padrão para todos aqueles que creem in the day of Pentecost. no dia de Pentecostes. So today we want to see this basic pattern. Então, hoje nós queremos ver esse padrão básico. Okay, this basic pattern, I call it, kingdom, disciples, society, and the church. Então, esse padrão básico é o reino, os discípulos, a sociedade e a igreja. So Jesus did not start building his church first. Então, Jesus não começou edificando a sua igreja primeiro. He started with the kingdom. Ele começou com o reino. That's why if you look, he started with the kingdom. Então, se você olhar, ele começou com o reino. And then he called his disciples Então, ele chamou os seus discípulos to follow him. para segui-lo. And then he brought them to society Então, first. ele os trouxe para a sociedade. The discipleship happened in the society. Então, os discípulos estão na sociedade. And then he had more disciples. Então, ele tem mais e mais e mais discípulos. And one day he had the 12. Então, um dia ele tem os 12. He gathered the 12 together. Ele tem os 12 juntos. He start, laying the foundation of the church. E ele começa, então, a criar a fundação para a igreja. This is the basic unit of the church. Essa unidade básica da igreja. The cell group, A célula. the home group, Ou o grupo caseiro. the community where God dwells. A comunidade onde Deus habita. So after that, Depois disso, he sent them out again então, envia de novo to go to the society, para ir à sociedade. and then to expand the kingdom of God. Então, expande o reino de Deus. And then he bring them in again to form the church. Então, traz de novo para formar a igreja. This is how, Jesus built the basic pattern of the church. Foi assim, então, que Jesus edificou o padrão básico da igreja. So, if you want to see ecclesia being built, Então, se você quer ver a igreja ser edificada, all the leaders must live out this basic pattern too.
Todos os líderes vão viver então esse padrão básico da igreja. But today, church, leader don't live out this basic pattern. Então muitas vezes os líderes não estão vivendo esse modelo, nesse padrão básico. That's why you cannot build a church. Então por isso às vezes você não pode edificar a igreja. It starts from you. Começa com você. Remember, for 3 years, the apostle living out this basic pattern. Então lembre-se que durante 3 anos eles estavam vivendo esse padrão básico da igreja. Now, let us look at this basic pattern. Então vamos olhar para esse padrão básico. If you read Matthew 4 to Matthew 10, Então se você olhar de Mateus 4 a Mateus 10, you will see this basic pattern being Você- built by Jesus. você vai ver esse padrão básico edificado por Jesus. Now, it starts with Matthew 4, verse 17. Então isso começa com Mateus 4, verso 17. This was the first preaching of Jesus. Essa é a primeira pregação de Jesus. This is the gospel of the kingdom. Seu evangelho do reino. Jesus was sent from heaven to earth Jesus foi enviado do céu para a terra because, he wants to establish the kingdom of God on earth. porque ele viria para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. So Jesus began to preach the kingdom of God. Então Jesus começou pregando o reino de Deus. And he said, the kingdom of God is at hand, therefore repent. Então ele disse que o reino de Deus é chegado e arrependam-se. So we need to repent from the kingdom of darkness Então nós vamos nos arrepender do império das trevas, because the kingdom of God has come. porque o reino de Deus é chegado. If we repent from the kingdom of Ou darkness, se nós nos arrependemos do império das trevas, then we will enter the kingdom of God. nós vamos entrar no reino de So Deus. Jesus preached the kingdom. Jesus pregou o reino. He did not preach heaven. Ele não pregou o céu. See, heaven and kingdom of heaven are two different things. Céu e reino do céu são coisas diferentes. Yeah, many of us preach heaven. Muitos de nós pregamos os céus. If you believe in Jesus, you will go to heaven. Se você crê em Jesus, você vai para o céu. Yes, I believe when we believe in Jesus, one day when we die, we will go to heaven. Eu creio que se realmente nós cremos em Jesus, um dia nós vamos para os céus. Yeah, but heaven is a place. Então, os céus é um lugar, It's a physical, it's a spiritual place. é um lugar espiritual. When we die, we'll go to heaven. Então, quando nós morremos, nós vamos para os céus. But kingdom of heaven is not a place. Mas o reino de Deus não é um lugar. Kingdom of heaven is a lifestyle. O reino de Deus é um estilo de vida. Amen? Amém? Now, heaven is future. Céus é futuro. When you die, you go to heaven. Quando você morrer, você vai para lá. But kingdom of heaven is now. Mas o reino de Deus é agora. You can enjoy the kingdom of heaven now. Você pode desfrutar do reino dos céus agora. When you believe in Jesus, Se você crê em you are Jesus, translated into the kingdom of God. você vai ser transportado para o reino dos You are céus. already in the kingdom of Você God. já está no reino de Deus. But we don't know how to live in the kingdom of God. Mas não sabemos como viver no reino de Our Deus. theology is about heaven. Nossa teologia é a respeito dos céus. So believe in Jesus, you will go to heaven. Você crê em Jesus, você vai para o céu. That's why many people, Sim, então é porque muitas pessoas, after they believe in Jesus, depois que elas creem em Jesus, they do nothing eles fazem coisas. except waiting to go to heaven. Não fazem nada, esperando ir para o céu. It's like, you are in a waiting room waiting for the aeroplane to come. Então é como se estivesse num aeroporto esperando que o avião chegasse. Very boring, huh? Muito entediante. You look at me, I look at you. Eu olho para você, você Do olha you, para do mim. you have that kind of Christian here? Você tem esse tipo de cristão aqui, Yeah? Waiting for Jesus to come? esperando por Jesus, Yeah, because their mentality is heaven. porque a sua mentalidade é os céus. Especially if life is very difficult. Principalmente se a vida estiver muito difícil. Oh, they want to go to heaven faster. Eles querem ir para o céu mais rápido. God, it's so hard to live in Brazil. Ai, é tão difícil viver aqui no Brasil, God, Deus. I wish to go to heaven faster. Ai, eu quero ir para o céu mais rápido. Please, God, bring Por me favor, faster to Deus. heaven. Leve-me mais rápido para o céu, Deus. Do you know, if you want to go to heaven faster, we can help you if you Se want. você quer ir para o céu mais rápido, nós podemos ajudar você. Now, how to help you, Como ajudar você? Right after you say the sinner's prayer, when you got saved, Quando for orar pela oração dos pecadores, we pull out a gun.
nós pegamos uma arma e atiramos um por um. and send you faster to heaven. E vai Okay? mandar você para o céu mais rápido. But please don't do this at home. Don't try this at home. Não okay? não tente fazer isso em casa. Yeah. Or if you want to go to heaven faster, Ou se você tem uma maneira de ir para o céu when mais we rápido. we baptize you a little bit longer time E aí você vai batizar alguém e fica lá segurando ele debaixo da água. until you bubble coming up. Até que parem de sair as bolhas. Then you open your eyes, you already, in heaven. Então, você abrir os olhos, você vai estar lá nos céus. But please don't try this at home, okay? Não tente fazer isso em casa. We won't do this, don't be afraid. We won't do this. Nós não fazemos isso. Então fique tranquilo, nós não So ask fazemos the isso. person next to you, do you want to be helped to go to heaven faster? Pergunta para alguém que está do seu lado aí se ele quer ir para o céu mais rápido. No. The goal is not to go to heaven. O alvo não é ir para o céu. Yes, when we die, we go to heaven. Sim, quando nós morremos, nós vamos para o céu. But our goal is to live in the kingdom of God. Mas nosso alvo é viver aqui no reino dos The céus. kingdom of God is now. O reino dos céus é agora. The kingdom of God is a lifestyle. É um estilo de vida. So Jesus taught the kingdom of God. Então Jesus falou sobre o reino de Deus. Then, they understood it. Então eles conseguiram entender isso. Amen? Amém? Yeah. And after that, Então depois disso, if you look at, Matthew 4 verse 18, então depois quando você olha para Mateus 4, verso 18, and then Jesus found, two men, então Jesus encontrou dois homens, Andrew and Peter, Andrew and Simon. André e Simão, And then he said to them, e disse para eles: follow me. sigam-me, I will make you rich, right? eu vou fazer vocês ricos. Huh? Follow me. Sigam-me, I will make you successful. eu vou fazer vocês homens de sucesso. Yeah? Huh? Follow me. Sigam-me, I will make you to become, to reach your maximum potential. eu vou fazer com que você alcance a sua máxima riqueza. No. Potencial. Yeah. Máximo potencial. Yeah, Jesus said, follow me. Jesus disse: sigam-me, I will make you fishers of men. eu vou fazer você pescadores de homens. This is the goal of discipleship. Esse é o alvo do discipulado. See, today we don't have this goal in discipleship. Hoje em dia nós não temos esse alvo no discipulado. Yeah. See, what does it mean, to follow Jesus? Então o que é que significa seguir Jesus? Jesus wants to make us fishers of men. Jesus quer fazer de nós pescadores de homens. So discipleship is learning to become fishers of men. Discipulado é então aprender a ser pescador de homens. That is the curriculum to become, a disciple. Esse é o currículo que nos torna discípulos. To learn how to become fishers of men. Aprender como ganhar homens, como ser pescadores de homens. But today we don't have this goal. Mas hoje nós não temos esse alvo. What is the goal of discipleship? Qual é o alvo do discipulado? Okay, help me to reach my maximum potential. Ajude-me a alcançar o meu potencial máximo. I want to be successful. Eu quero ser um homem de sucesso. I want to be rich. Eu quero ser rico. So that is what we call discipleship. E nós temos chamado isso muitas vezes de discipulado. Discipleship is following Jesus, learn from Jesus how to become fishers of men. Ser discípulo é aprender de Jesus, seguir a Jesus e tornar nossa vida pescadores de homens. So the more you follow Jesus, Quanto mais você segue Jesus, the more you will win soul. mais você ganha vidas. But today discipleship, Mas hoje, discipulado, the more you go to the program of discipleship, quanto mais você vai ao programa de discipulado, the more you don't win soul. mais você não ganha almas. And even no more fire to win soul. Então não há mais fogo. That is not discipleship. Isso não é discipulado. So do you want to see discipleship? Você quer ver discipulado? Yeah. Hear the calling of Jesus. Follow me. Ouça o chamado de Jesus. I will make Siga-me. you fishers of men. Eu vou fazer de você pescador de homens. Amen. Amém? Now, how Jesus taught his disciple to become fishers of men? Como que Jesus disse para os seus discípulos se tornarem então pescadores de homens? Yeah. Ensinou. Yeah. He did not
teach them in a classroom setting. Então ele não ensinou isso numa classe, numa sala de aula. Yeah, today some churches has the idea of discipleship is learning in the classroom. Então alguns têm a ideia que discipulado hoje é aprender coisas numa sala de aula. I'm not against classroom, it's Eu okay. não sou contra a sala de aula, isso é ok. But when Jesus said, I will make you fishers of men, Mas Jesus disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. that was a process of what we call apprenticeship. Então eu vou fazer disso de um processo chamado aprendizado. So the Jewish rabbi always brought his disciple, in the society to train them. Então o rabi ele traz os seus discípulos para a sociedade para ensiná-los. So Jesus was a rabbi. Jesus é um rabi, So he rabino. called out his disciple. Então ele chama os seus discípulos. Follow me. Sigam-me, Yeah, follow me. me siga. And I will make you fishers of men. Eu vou fazer de você pescador de Now, homens. how they learn? Como que eles aprendem? They do not learn in the classroom anymore. Eles não aprendem na sala de aula. When they were small, Jewish people learn in the classroom, in the synagogue. Então, quando eles são pequenos, os judeus eles aprendem na sinagoga. 5 to 10 years in the synagogue. De 5 a 10 anos aprendem na sinagoga. 10 to 14 years also in the synagogue. De 10 a 14 também na But sinagoga. 14 up, Então, depois dos 14, they no more learn in the synagogue. eles não aprendem mais na sinagoga. They follow the rabbi. Eles seguem o rabino. Now, how they learn? Como que eles aprendem? They learn as an apprentice. Eles aprendem como um aprendiz. You have that word there in Portuguese, apprenticeship. Você tem essa palavra em inglês, em português, que é aprendiz. Now, what is apprenticeship? O que é então aprendizado? It's like, how do you learn to cook? How? Então você vai, por exemplo, como você aprende a cozinhar? How do you learn to become a mechanic? Como que você aprende a ser um mecânico? You cannot learn it in classroom. Então você não consegue aprender isso numa sala de You aula. learn by following a chef master. Então você Master chef. aprende isso seguindo um master chef. You go with the master chef to the kitchen, Você vai com o master chef até a cozinha. and then the master chef will teach you, how to cook on the spot. Então o master chef vai ensinar você a fazer a comida ali na prática. So the master chef will say, okay, you are my disciple now. Então o master chef vai dizer assim, ok, você agora é meu Yeah, discípulo. watch me. Olha para mim. Okay, this is how we cook. É assim que a gente faz. So you watch. First stage, you watch. Primeiro você olha para mim. Number 2, Número 2, you help me. You help. você me ajuda. Okay, cut the vegetables. Vamos cortar os vegetais. Okay, and then watch how I cook. Então você olha como que eu cozinho. And then one day, Então um dia you will do it. você vai fazer isso. Now you cook. Então agora você cozinha. I help. O masterchef vai ajudar. And then after that, I oversee. Então depois disso eu vou supervisionar. Wow, you're doing good. Ok, você está fazendo muito bem. Wow, and then the rabbi would say this. Então o rabino vai dizer, ok, Congratulations. Now congratulações. you finish the lessons. Agora você terminou as Now lições. you become like me. Agora você se tornou como eu. Congratulations. Congratulações. You finished the discipleship. Parabéns, você terminou o discipulado. This is discipleship. Isso é discipulado? So how discipleship going on? Como que acontece o discipulado? Jesus will bring you every day. Jesus vai trazer você todo dia. You follow Jesus, Você segue Jesus. and he became E ele se your torna rabbi. seu rabino. He will teach you. Ele vai ensinar você. Yeah, he will teach you. Ele vai ensinar Now, você. what is the curriculum? Qual é o currículo? Yeah, he will bring you to the society. Ele vai trazer você à sociedade. Now, look at after chapter 4. Então você pode ver depois do capítulo 4, Chapter 4, verse 23. no verso 23. What did Jesus do after that? O que é que Jesus fez depois disso? Yeah, if you keep reading in chapter 4, verse 23 to 25, Se você continuar lendo o capítulo 4, verso 23 a 25, Jesus proclaimed who he was. ele proclama quem ele é. Jesus went around the cities, Jesus foi por toda a cidade and then he said, he
cast out demon. Ele foi e expulsou demônios. He healed the sick. Ele curou o enfermo. And then he preached the gospel of the kingdom. Então ele pregou o evangelho do reino. And he teach them the kingdom of God. E ele ensinou sobre o reino de So Deus. this is the curriculum of discipleship. Esse é o currículo do discipulado. Do you do this in your discipleship? Você faz isso no seu discipulado? See, we don't do this. Se não faz isso, Casting out demon, expulsa demônios, healing the sick, cura o enfermo, and then what? Yeah, preaching the gospel of the kingdom. prega o evangelho do reino. And if they converted, Então eles se convertem. teach them how to live in the kingdom of God. Ensine eles a viver no reino de Deus. This is the curriculum of discipleship. Esse é o currículo do So discipulado. Jesus taught his disciple these four things. Jesus ensinou aos seus discípulos essas coisas. That's why you can see this. Yeah. So what is discipleship? Então, o que é o discipulado? You follow Jesus Você segue Jesus as an apprentice como um aprendiz to reach a goal. a alcançar um alvo. The goal is to be Christ-like. Então, o alvo é ser a semelhança de Cristo. Now, what is Christ-likeness? O que é a semelhança de Cristo? See, many people in discipleship, they focus on Christ's character first. Então, muitas pessoas focam no caráter de Jesus primeiro. Yeah, it's good. We have to reach Christ's character. Sim, é muito bom. Nós temos que estar atentos But ao Jesus caráter de didn't Cristo. say, follow me, I will make you to become like my character. No, no. Jesus não disse para você, me siga e eu vou fazer você segundo o meu caráter. He told them the purpose of following him. Ele falou sobre o propósito de seguir a Ele. He said, I will make you fishers of men. Eu vou first. fazer de vocês pescadores de homens. So to become like Christ means Se tornar como Cristo significa we adopt his mission first. nós pegamos a sua missão Because primeiro. Jesus came in order to seek and to save the lost. É porque Jesus veio para buscar e alcançar o perdido. So to follow Jesus means Então, seguir a Jesus you have to significa adopt the same mission você tem que pegar a visão que to ele tem become fishers of men. de se tornar pescador de Then homens. if you learn how to become fishers of men, Então, se você aprende como ser then you pescador de will grow homens, into Christ's character. então você vai crescer no caráter de Cristo. But today's discipleship is different. Mas hoje o discipulado é We diferente. say to the person we disciple, A gente diz para a pessoa no discipulado: oh, you cannot win soul yet. você não pode ganhar vidas No, ainda. you're not ready. Você não está pronto ainda. The first you have to be like Christ first, the Primeiro que character. você tem que ser como Jesus. After 5 years, you study this curriculum. Depois de 5 anos você vai atingir Then esse you are patamar. ready to win Aí, souls. aí você vai estar pronto para ganhar That's almas. not biblical. Isso não é That's bíblico. not biblical. Isso não está na Bíblia. That's why Isso é porque, if you have that concept of discipleship, se esse é o seu conceito de discipulado, you won't become like Christ. você não vai se tornar como To Cristo. become like Christ, you must first adopt his mission Para se first. tornar como Cristo, você precisa primeiro pegar essa missão de Because Cristo. Jesus came to seek and to save the lost. Porque ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. So if you follow this rabbi, Se você seguir esse rabino, he wants to bring you to become fishers of men first. então você vai se tornar pescador de homens Now, primeiro. how to become fishers of men? Como se tornar então pescador de homens? He showed us you have to do 4 things. Essas 4 coisas são importantes. Number 1, Primeiro, he said, he brought them, to heal the sick. primeiro ele fala sobre curar o enfermo. Because remember, God originally put us, to rule the earth. Remember? Lembre-se que primeiro Deus nos colocou para governar sobre a terra. Yeah, God wants us to rule the earth. Então, Deus queria que nós governássemos sobre a terra. Yeah, so we have to defeat sicknesses Então nós temos que derrotar a enfermidade. because sicknesses is not God's plan. Porque a enfermidade não é o plano de Deus. So Jesus wants us to be used to heal the sick. Então, Deus quer nos usar para curar o enfermo. Hallelujah. Aleluia. When you heal the sick, Quando você cura o enfermo, the kingdom of God comes. o reino de Deus vem. Amen. Amém? And then cast Então- out demon. Expulse demônios. Wow. So God wants us you to cast out demon. Deus quer que você também expulse os demônios. He said in Matthew 12:28.
Em Mateus 12, 28, He said, if I cast out demon in the power of the Holy Spirit, Se eu- truly the kingdom of God has come to you. se eu expulsar os demônios no poder do Espírito Through the power of the Holy Spirit, truly the kingdom of God has Se eu come to you. expulsar demônios no poder do Espírito Santo, verdadeiramente o reino de céus é chegado. So when you cast out demon, Então você expulsa demônios, you expand the kingdom. você expande o reino dos You céus. manifest the kingdom. Você manifesta o reino de You Deus. destroy the kingdom of darkness. Você destrói o império das trevas. Free people Você liberta from the pessoas kingdom of darkness. do reino das trevas. Amen. Amém? And number 3, E número 3. after that you preach, you preach the kingdom of God. Então, no número 3, você prega o evangelho do reino. This is the gospel of the kingdom. O evangelho do reino. Repent, Arrependam-se, for the kingdom of God has come. porque o reino de Deus é chegado. Repent, Arrependam-se. enter the kingdom of God. Entrem no reino de Deus. If you enter the kingdom of God, Se você entrar no reino de Deus, you will be saved. e você será You will salvo. have eternal life. Você vai ter vida eterna. You will have prosperous life. Você vai ter uma vida próspera. Repent and Arrependa-se enter the kingdom of E God. entre no reino dos céus. That is the gospel of the kingdom. Esse é o evangelho do reino. Now, after they converted, Depois que eles converteram, what do you do with this convert? o que você faz com esse convertido? You have to teach them the kingdom of God. Você vai ter que ensinar para eles sobre o reino de Teach Deus. them how to live in the kingdom of God. Ensine a eles como viver no reino. Now, let us look at these 4 things. Então vamos olhar essas 4 coisas. Now, after chapter 4, Depois do capítulo 4, from chapter 5 to chapter 9, you will see these 4 things. Jesus taught these 4 things to his disciple. do capítulo 5 ao versículo 9, você vai ver essas 4 coisas faladas por Jesus. Now, what is chapter 5, 6, and 7? O que tem no capítulo 4, 5, 6 e 7? What is 5, 6, and 7? 5, 6 e 7. O que tem The lá? Sermon on the Mount. O Sermão da Montanha. Now, what is the Sermon on the Mount? O que é o Sermão da Montanha? Very simple. Muito simples. How to live in the kingdom of God. Como viver no reino de Deus. That is the Sermon on the Mount. Esse é o Sermão da Montanha. How do you live in the kingdom of God? Como você vive no reino de Deus? Now, what is after chapter 7? Então o que tem depois do capítulo 7? What is after chapter 7? O que é depois do capítulo 7? Of course, chapter 8. Claramente, o capítulo 8. Now, what is chapter 8? Então o que tem no capítulo 8? Now, if you keep looking, chapter 8, 9, and 10. Se você continuar observando, capítulo 8, 9 e 10. Okay, before I need to explain a little bit chapter 5, 6, and 7. Então, primeiro eu tenho que falar uma coisinha sobre o capítulo 5, 6 e 7. Chapter 5, verse 1 to 12, the Beatitudes. No capítulo 5, de verso 1 ao 12, eu falo das beatitudes. Yeah, Beatitude actually is the gospel of the kingdom. Beatitude, bem-aventuranças, é necessariamente o evangelho. It's the gospel of the kingdom. É o evangelho do reino. It's the good news of the kingdom. As boas novas do reino. No matter how your condition, no matter how your condition in Não your life. importa qual a sua condição. But if you enter the kingdom, Mas se você entrar no reino, you will be blessed. você será abençoado. You will be blessed. Você vai ser abençoado. If you enter the kingdom of Se God. você entrar no reino de So Deus, that's the good news of the kingdom. você vai conhecer as boas And novas. then chapter 5 verse 13 to the end of chapter 7. Então, do capítulo 5, do verso 13, yeah. do verso 13 Chapter até o 5, capítulo 13 7, to the end of chapter 7 até o final do capítulo 7, is about how to live in the kingdom of God. é a respeito de como viver no reino dos céus. Yeah. So Jesus taught his disciple these 2 things. Então, Jesus estava ensinando eles essas coisas. Yeah, the good news of the kingdom, As boas novas do reino yeah, and then how to live in the kingdom e of como God. viver no reino. And then chapter 8, Então, capítulo 8. 8, 9, what do you see in chapter 8 and 9? O que você vê no capítulo 8 e 9? Yeah, look at very briefly chapter 8 and 9. Veja rapidamente aí, capítulo 8 e 9. Very simple. Muito simples. Jesus only focused on 2 things. Jesus vai focar em 2 coisas. Casting out demons Expulsar demônios and healing
all kind of sicknesses, all e kind. curar todo tipo de enfermidade. That's chapter 8 and chapter 9. É o capítulo 8 e capítulo 9. Do you understand? Você So entende? Jesus now is training his apprentice. Então Jesus agora está treinando seus aprendizes. So his disciple, Então seus discípulos follow him 2 by 2, seguem ele 2 a 2 and he begin to teach them. e ele começa a ensiná-los. Yeah, this is the good news of the kingdom. Essas são as boas novas do reino. This is how to live in the kingdom of God. Isso é como viver, assim você vai aprender como viver no reino. And then chapter 8 and 9, Em capítulo 8 e 9, Jesus showed them how to cast out demon, Então- how to heal the sick. Jesus vai ensiná-los como expulsar os demônios e como curar o enfermo. So he taught them these 4 things. Ele vai falar sobre essas 4 coisas. Okay? He taught them these 4 things. Ele fala sobre essas 4 coisas. And then how he used, what kind of system he used? Então, que tipo de sistema é usado? Yeah, he used what I call microcell. Então, ele usa uma coisa que é chamada We will microcélula. talk about this tomorrow. Very Vamos- powerful. Nós vamos falar sobre isso amanhã, porque é muito poderoso. Jesus used the Jewish discipleship model. Então, Jesus usa o modelo de discipulado dos It's judeus. called Hafruta. É chamado Hafruta. Hafruta means friendship. Hafruta significa a amizade. Okay, Hafruta is 2, 3 people. Hafruta é um ajuntamento de 2 ou 3 pessoas. Is the discipleship group. Então, é um grupo de discipulado. Yeah, they learn Jesus' teaching Eles aprendem sobre os ensinos de Jesus, by teaching one another, ensinando um ao outro, open up to one another, abrindo o coração um ao outro. and then together they were sent out Então, juntos eles são with a mission, enviados with a mission. com uma missão: Yeah, to heal the sick, curar o enfermo, to cast out demons, expulsar demônios, to proclaim the gospel of the kingdom, proclamar o evangelho do reino and then to teach the kingdom of God. e ensinando eles So this sobre o is the reino. discipleship community. Essa é a comunidade do So the discipulado. 12 apostles live out this community. Os 12 discípulos estavam vivendo nessa comunidade. You can see all the way, through the book of Acts. Então você pode ver isso tudo no livro de Atos. Whenever the apostle go for mission, whenever the apostle went to mission field, Todas as vezes que os apóstolos vão para o campo they missionário, never went alone. Never. eles nunca vão sozinhos. Always 2, 3 people. Somente, todas as vezes, 2, 3 Because pessoas. they obey Jesus' system. Porque eles estavam obedecendo o sistema de Jesus. Yeah, but today we don't practice this. Mas hoje nós não estamos We praticando don't isso. have this 2, 3 community. Nós não temos essa 2, 3 comunidades. So the 12 apostles, practice this. Os 12 apóstolos praticavam isso. But not only the 12 apostles. Mas não somente os 12 You apóstolos. can see, also the 70 practice the same. Então você pode ver também os 70 praticando isso. Yeah, the 70 practice Luke chapter 10. Então os 70 estavam praticando Lucas capítulo 10. Yeah, they live in this community Eles viviam nessa comunidade. and then they learn these 4 things. Então eles aprendiam essas 4 coisas: Cast out demon, expulsa demônios, yeah, healing the sick, cura o enfermo, and then, preaching the gospel of the kingdom, prega o evangelho do reino. and then, teaching the kingdom of God. Então ensina sobre o reino de Deus. So the 70 also practice 2 by 2. Então os 70 praticavam isso 2 a 2. And they were sent out Então eles eram enviados to the society. para a sociedade. Wow, so powerful. Muito The poderoso. goal is to become, fishers of men. Então o alvo é se tornar pescadores de homens. So after they saw Jesus doing it, Então depois que eles viram Jesus fazendo isso, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9. capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Now, what happened in chapter 9? O que acontece no capítulo 9? What is the last verse of chapter 9? Qual o último verso do capítulo 9? Jesus said this, Jesus diz: the harvest is plentiful, a colheita está pronta, but the hayers is very few. Amen? mas os The money trabalhadores são poucos. is that right? The hayers is less. Ok, Yeah. sorry. So Jesus said, the
harvest is plentiful, Jesus disse que a colheita está pronta, but the dollars is few. Amen? mas o dólar é muito pouco, o dinheiro é muito No, pouco. no. Não. The problem is not the dollars. O problema não é o dinheiro. The problem is not the money. O problema não é o dinheiro, But he said the labors are few. mas os trabalhadores são poucos. Why few? Por que poucos? How many workers we have until chapter 9? Quantos trabalhadores nós temos aqui até o capítulo How 9? many workers? Quantos trabalhadores? Only one. Só Only um. Jesus. Só Jesus. That's why very few. Isso é muito pouco. And Jesus very sad. When he looked at many, harvests, the harvest is ready. Jesus estava muito triste porque a colheita é muito grande, muito grande. Only one harvesters. Só um trabalhador, He himself. ele mesmo. So he said, this is the solution. E ele disse, então essa é a solução. Pray to the Lord of the harvest. Ore ao Senhor da colheita. So he will send out laborers. E ele vai enviar os He will trabalhadores. send out laborers. E ele vai enviar os trabalhadores. Then Jesus prayed. Então Jesus orou. Do you believe Jesus' prayer being answered? Você acredita que a oração de Jesus está sendo respondida? Yeah. Now, what is the answer? Qual é a resposta? The next verse. Próximo verso. Chapter 10 now. Capítulo 10. Chapter 10. Capítulo 10. Then he called his disciples. Ele chama os discípulos, The 12 disciples. os 12 And he discípulos, sent them out. e os envia. Send them out two by two. E os envia dois a And dois. he gave them power and authority. E dá a eles poder e autoridade. And he said to them, E diz para eles: now from chapter 5 to chapter 9 you already seen me doing it. então do capítulo 5 ao 9 você estava lá me vendo fazer as You have coisas. seen me doing these 4 things: Você estava me vendo fazer todas essas coisas. healing the sick, Curando o doente, cast out demon, expulsando demônios, proclaiming the gospel of the kingdom, pregando o evangelho do reino, teaching the gospel of the teaching the kingdom of God. e ensinando sobre o reino de Deus. Now the time for you to, Agora é teu tempo. this is the time for you to go. Agora é o tempo que você vai. You are my disciple. Você é meu discípulo. Now he sent them out. Então agora eles He envia gave them the same, command. e dá a eles o mesmo comando, o mesmo mandamento. Go, cast out demon, Vai e expulse healing demônios. the sick, Cure o enfermo. proclaiming the gospel of the kingdom, Proclame o evangelho do reino. teaching them the kingdom of God. Ensine-os a respeito do That reino de is Deus. discipleship. Isso é discipulado. Amen. Amém? And he began to build the 12 apostles. Então ele começa a edificar os 12 apóstolos. They become the basic unit of the church. E eles se tornam a unidade básica da igreja. Amen. Amém? And then he keeps sending the tools. E então ele continua dando as ferramentas. Yeah, he's sending also the tool. Ele continua mandando 2 em 2, perdão. Yeah, he keeps sending them 2 by 2 Ele continua mandando de 2 em 2 to win soul. para ganhar almas, Yeah, to multiply. para Hallelujah. multiplicar. Wow, he did this for 3 years. Ele fez isso por 3 anos. After 3 years, Depois de 3 the anos disciple learned this. This is discipleship. que os discípulos aprenderam sobre isso, Then in the day of Pentecost, no dia de they Pentecostes, multiplied this lifestyle to the 3,000. eles multiplicaram isso sobre 3.000. Then they started the church. Então eles começaram a igreja. This is how Jesus started the church. É assim que Jesus começou a igreja. How? Como? Leaders must live out this 4 basic pattern: Os líderes devem viver esse padrão básico da igreja. kingdom, Reino, disciples, discipulado, society, sociedade, and then church. então igreja. This is how you build the ecclesia. Isso é como você edifica a igreja. Amen. Amém? Now, when Jesus said, "I will make you fishers of men," Então Jesus disse, eu vou fazer vocês pescadores de homens. usually this is our picture of, fishing. Então essa imagem que nós temos de pescar. Yeah, we always think, oh, fishing is like this guy. Então essa imagem que temos de alguém pescando. Do you know this guy? Você conhece esse cara? Yeah, actually the picture is not this. Então realmente a imagem não é essa. Yeah, when Jesus said, "I will make you fishers of men,"
Quando Jesus diz, eu vou fazer você pescadores de homens, The you there is plural. e essa palavra é plural. He talked to both Simon and Andrew. Ele falou para os dois, para André e para Simão, He talked to James and John. Tiago e João. I will make you the fishers Eu vou of men. fazer vocês pescadores de homens. So actually the picture is this. Então realmente a imagem agora é essa aqui que você vê. This is how we fish, Isso é como Men. nós pescamos. Now, can you differentiate between these two systems? Você pode ver a diferença entre esses dois sistemas? Now, I want you to discuss like 1 minute only. Eu quero que você discuta por apenas 1 minuto Find out as many as possible the differences between these two systems. quais são as diferenças entre esses dois sistemas. What is the system, of rod fishing and net fishing? A diferença entre pescar com vara e pescar com rede. Okay, can you discuss 1 minute? Você Two. pode discutir por 1 minuto? 2 of you can discuss. 2 de vocês? 1 minute. Okay, good. Let's stop the sharing. Então vamos continuar. Wow. Now, what is the difference between these two systems? Qual a diferença então entre esses dois sistemas? Of course, the rod fishing is individual fishing. Claro que aquele que está pescando com vara é o sistema individual. But the net fishing, you cannot do it alone. Então, o sistema de rede você não consegue fazer isso sozinho. Yeah, you can see in the Bible, always they go net fishing at least 2 persons, at least. Quando eles vão pescar, biblicamente falando, quando eles vão pescar, eles vão pelo menos de 2 em 2. That's why Jesus always sent out 2 by 2. Por isso que foi que Jesus os enviou de 2 em 2. But today, in Mas the hoje- West, we practice personal evangelism. Mas hoje aqui nós estamos praticando isso pessoalmente. A person win a person. Uma pessoa ganha outra pessoa. Yeah. Yeah, individual. Yeah. So, personal evangelism. Evangelismo individual. That's why it's not so powerful. Isso não é poderoso, Because you cannot use the keys of the kingdom. porque você não pode usar as chaves do reino. Because in order to use the keys of the kingdom, Porque se você quer usar as chaves do reino, Jesus said, 2 must be in agreement. Jesus diz que você tem que estar em Then concordância. you can bind whatever has been bound in heaven. Então você pode ligar aquilo que é aqui na terra, aquilo que está ligado nos You céus. can loose whatever has been loosed in heaven. Você pode desligar aquilo na terra para ser desligado nos This céus. power only will be manifested if you are in agreement. Esse poder vai ser manifesto se você estiver em concordância. So that's why so powerful if you are sent out 2 by 2. Então isso é muito poderoso se você envia de 2 em 2. But in today's discipleship, evangelism, we don't practice it. Mas hoje em dia nós não estamos praticando o evangelismo dessa maneira. We practice, individual evangelism. Nós praticamos isso individualmente. Yeah, in the Bible, Na Bíblia, very few stated individual evangelism. né, muito raramente você vai encontrar esse evangelismo individual. Maybe Philip he went alone. Você vai ver Filipe indo sozinho. But remember, Philip is an evangelist. Mas lembre-se que Filipe é um evangelista. He has the gift of evangelist. Ele tem o dom de evangelismo. But that was very few in the Bible, Mas going alone. muito pouco, raramente na Bíblia você vai ver alguém Most of the indo time, sozinho. Jesus sent out his disciple 2 by 2. Na maioria do tempo você vai ver Jesus enviando de 2 em 2. So this is very powerful. Amen. Isso é muito poderoso, amém? Number 2, rod fishing, you wait for the fish to come. Então, quando você está pescando de vara, você espera que o peixe venha até você. Fishy, come fish, come fish. Venha peixe, peixe, venha peixe. Come. Zzz. You look at the bait. Você vê o peixe. Why the fish doesn't want to eat the bait? Porque o peixe não está pegando a isca. Or maybe we need to give some, recipe. Pui. Então você tem que fazer algo muito poderoso. And then we put again. Fish, Então fish, você come põe de fish. novo. Venha peixe, você põe de novo. And the Diz, fish vem, doesn't vem. come E o peixe não vem. until you very sleepy. Até que você fica muito sonolento. Do you know that guy? Você conhece essa pessoa? Yeah, because your mentality is calm. Porque a sua mentalidade é venha. But
When Mas you do net fishing, se você vai pescar com you redes, cannot wait. você não pode You have esperar. to go. Você precisa Go ir. to the place where the fish are Vai até o lugar de pescar. and put the net Então lança a rede. and fish the fish. E você vem pescando. Amém? Então. Amém? You go. Você vai. You don't invite them to come. Você não convida eles para vir. See, you go first. Você vai primeiro. Then you can invite them to in. Então depois você os convida But para vir. today's church, Mas hoje as our igrejas, mentality is waiting. a mentalidade da igreja é ficar esperando. Come to my cell group. Venha para a minha célula. Come to the church. Venha para a igreja. Come to our program. Venha para o nosso Even programa. our songs is when come, come. Até mesmo as nossas músicas diz vem, vem, vem. Right? But Jesus said, go. Mas Jesus Go. disse vá, Go. vá, vá. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. We need to go. Você precisa ir. Hallelujah. Aleluia. See, today we are very weird. Today's church we are very weird. O nosso é muito estranho hoje. You know, how do we win soul? Como nós ganhamos vidas. Yeah, we open the barn. For example, this is the barn where you put the harvest. Então você abre o celeiro onde você coloca a sua colheita. Oh, you open the door of the barn. Então você abre a porta do celeiro. And then you say to the harvest. Então você diz para a colheita. For example, you are the harvest. Por exemplo, você é a colheita I'm a farmer. e eu sou o fazendeiro. How do I harvest? Como é que se faz a colheita? This is what usually we do. We open the barn É assim que nós normalmente fazemos. Abrimos and as we portas say to the harvest, e nós dizemos para a colheita. harvest, Colheita! come, Venha, come. venha. Will they come? Eles virão? No. Não. Usually from other church come. Muitas vezes de outras igrejas eles vêm. Come. Por favor, venha. They won't come Eles não virão. because, sinners, they were lost. They are lost. Porque eles não virão porque os pecadores They estão don't know perdidos. the way. They don't know the way. Eles não sabem qual é o caminho. So don't invite them to come. Não convide eles You para need to vir. go. Você precisa ir. Sometimes you are very impatient. Então, às vezes você está muito impaciente. We say, hey, come. Então você diz, venha. I command you to come. Eu comando você. Eu ordeno você. In the Venha. name of Jesus, I No nome command de Jesus, venha. you. Come. Venha. We pray more. We pray more. Vamos orar mais. Vamos orar mais. I bind the spirit. I pray more. Come. E eu digo, venha. Will they come? Eles virão? No. Unless you go first. Você precisa ir primeiro. Oh, why they don't want to come? Eles não querem vir. Oh, maybe our barn is very dirty. Talvez o nosso celeiro está muito Okay, we sujo. clean it up. Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. Wow. Put good sound system. Põe um sistema de som muito bom. And after that, Então, depois disso, sing hill songs. Amen. então você vai cantar canções do Hillsong maravilhosas. Wow. Hill song, hill song. Hillsong. Don't sing hell song, but hill song, okay? Canções do céu. Wow, sing good Christian music Boa música cristã. as a bait, as a bait. Como isca, como isca. Come. Venha. Will they come? Eles virão? No, they won't come Não, eles não virão. unless you go. A não ser que você vá. We need to go out. Você precisa ir. Amen. Amém? Hallelujah. Hallelujah. Say to the person next to you, go. Diga para a pessoa que está ao teu lado, vá, 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 Vá. Hallelujah. Vá. vá. Hallelujah. Aleluia. Now, in conclusion, Nossa conclusão. how do we practically practice the basic pattern? Como praticar esse padrão básico da igreja, então? Okay, let us look at this. Olha aqui, então. Yeah, this is the practical way how to practice the basic pattern of the church. Esse é o caminho prático para manifestar o padrão básico da igreja. Remember, everything in the kingdom is will Então- multiply.
Lembre-se que tudo no reino está relacionado à multiplicação. If your church doesn't multiply, Se a sua igreja não multiplica, that means your church doesn't live in kingdom principle. então se isso significa que a sua igreja não vive nos princípios do Because reino. everything in the kingdom multiply. Porque tudo que está relacionado ao reino multiplica. Amen. Amém? Do you want multiplication? Você quer multiplicação? Then practice these three very important, circle. Então você pratique essas 3 coisas que envolvem o padrão básico da igreja. Yeah, start with discipleship. E comece com o discipulado, So send out the microcell. enviando as microcélulas. Jesus built microcell first, Jesus edificou as microcélulas primeiro. and then he built them up. Então ele as edificou, He discipled them, ele os discipulou, teach them to do 4 things: ensinou eles a fazerem as 4 coisas: cast out demons, expulsar demônios, healing the sick, curar o enfermo, proclaiming the gospel of the proclamar o kingdom, evangelho do reino and teach the kingdom e of God. ensiná-los sobre o evangelho do He reino. bring them to society. E os levou para a sociedade. So in society they win souls and they transform society. Então eles ganham as vidas e transformam a sociedade. We practice this very powerfully. Nós praticamos isso muito For poderosamente. example, we start a church in US. Então nós começamos uma igreja na América. Every week we send out 2 by 2, our church member to the surrounding, in our community. Toda semana nós enviamos de 2 em 2 as pessoas ao redor da nossa comunidade. They went to the society. Eles vão à sociedade. They went to the, shops, restaurants. Eles vão ao shopping, ao restaurante. You know what they do? E sabe o que eles fazem? They begin to pray. Eles começam a orar. Lord, we want to become salt and light. Senhor, nós queremos nos tornar sal e luz. Lord, we want to be a blessing to the society. Nós queremos nos tornar bênção para a One sociedade. day, one group, went to a restaurant. Então um dia um grupo foi a um restaurante. And this restaurant's already, almost bankrupt. Então esse restaurante estava quase falindo. The owner was not a believer. Então, He was a Buddhist. O proprietário não era um cristão, ele era um budista. And this restaurant, almost bankrupt. Nobody wants to eat there. Então esse restaurante estava quase falindo, ninguém mais queria comer lá. So the microcell came Então a microcélula veio. and they meet the owner. Então eles se encontraram com o And they said, proprietário. Sir, we are from this, the church close to your area. Então eles falaram, olha, nós somos aqui da igreja próxima aqui do seu restaurante. Hey, we want to pray for your business. Nós queremos orar pelo seu negócio. Can we pray for your Nós business? podemos orar pela sua empresa. So God will bless your business. Deus vai abençoar a sua empresa. Wow, this, unbeliever, the owner was very touched. Esse que não crê foi muito tocado. He said, yes, please pray for me. Sim, por favor, ore por mim. And then when they pray, Então eles oraram. they begin to prophesy. Eles começaram a profetizar. And God showed them. E Deus mostrou para eles. He was about to close the business. Vocês, He was about to close the business because, essa empresa está quase fechando. and God spoke, to this owner. Então Deus começou a falar com esse proprietário. Don't close it. Não feche. I will touch your life. Eu vou tocar a sua vida. I will bless your business. Eu vou abençoar o seu You will negócio. see, I will bless what you're doing. Você vai ver como vou abençoar o que você está fazendo. And this owner crying. E esse homem começou a chorar. He was so touched. Ele estava tão tocado. And then this microcell went to the church. Então essa microcélula foi para a igreja. They told the whole church. Eles falaram para toda a igreja. And then they said, let's pray for this restaurant. Vamos orar por aquela empresa. And next week, Na próxima semana, they sent 70 people to eat in the restaurant. 70 people. eles levaram 70 pessoas para comer no restaurante. So this owner was so shocked. Whoa! Ele estava, 70 people eating. o proprietário ficou chocado. Uau, 70 pessoas para And he comer. was touched again. Ele foi He tocado de was novo. crying and crying and crying. Começou a chorar mais uma vez. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? This restaurant being blessed. Esse restaurante foi And he abençoado. began to open up to the E gospel. ele ficou então aberto ao evangelho do reino. Bless his restaurant so much E foi tão abençoado esse restaurante that now,
he not only survived, his business very good. Não somente ele conseguiu passar por esse momento, mas agora o negócio está muito bom. And if someone asks him, do you know where is this church called Abalov? Então, ele pergunta, você conhece essa igreja Abalov? He said, oh yeah. Go to that church. Go to Sim, that church. sim, eu conheço, vá para essa igreja. That's a very good church. É uma igreja muito boa. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? One day, Um dia, he said this. ele disse isso. He said to this microcell. He said to the Ele disse microcell. para essa microcélula, He said, hey, are you from Indonesia? ele perguntou, vocês são da Indonésia? Yeah, and these two microcell, they were from Indonesia. Sim, eles eram da Indonésia. They said, yeah. Sim, sim, nós somos. Oh, he said, I have a friend, a woman, a single mom. Então, eu conheço uma mulher, ela é solteira, She is also an Indonesian. mãe solteira. Yeah. So the single mom also, an Indonesian. Essa mulher também é da Indonésia. But she has a very huge problem. Ela tem grandes problemas. She has 3 sons, Ela tem 3 filhos, but all his sons demon possessed. mas todos os 3 são possessos por demônios. Very strange. All 3 of them demon possessed. É muito estranho, todos os 3 são possessos por And demônios. the elder son, Então, o filho mais one velho, day when he was demon possessed, quando ele estava possesso, he drove the car. ele dirigiu o carro. And because of that, he was lost. Então, por causa disso, ele ficou perdido. We could not find him. Não podiam encontrá-lo. We reported to the police. Eles foram até a polícia. Until now, for many months, the police could not find him. Por muitos meses, a polícia ainda não encontrou. So this single mom said to the microcell, can you please pray, this businessman said to the microcell, would you please pray for this mom? Então, o proprietário do restaurante pediu para aquela microcélula, vocês podem orar para aquela mulher? Oh, they said, no problem. Sim, eles disseram, não tem problema. So they went to the house. Então, eles foram para casa. Actually they found out this single mom, Então, he was practicing like macumba. Então, eles foram na casa dessa mulher e encontraram essa mulher praticando algo como se fosse macumba. That's why his 3 sons all demon possessed. Então, por causa disso, os filhos eram possessos. So they target on this woman first. Então, esse era o alvo dessa mulher They primeiro. preached the gospel to this woman. Eles pregaram o evangelho para essa mulher. And this woman converted. E essa mulher se converteu. And not only that, baptized. Não somente ela foi And batizada, she was out from the water. Mas- She spoke in tongues. mas quando ela saiu das águas, ela falou em línguas. And then they begin to disciple this woman. Então, eles começaram a discipular essa mulher. One day this woman said, Um dia, essa mulher disse to the microcell, para a microcélula, can I have my son back to me? que eu posso ter meu filho de volta para mim. I don't know where my son goes. Eu não sei onde meu filho está. Can God tell me where my son is? Será que Deus pode me dizer onde é que meu filho está? Oh, this microcell, no problem. God can tell you. Não tem problema, Deus pode te dizer. When every day you do your devotion in the morning, Então, quando você estiver tiver no seu tempo devocional, you pray. você ora. God can show you where your son is. Deus pode mostrar para vocês. So one day this mom prayed, Um dia essa mulher estava orando. God, where is my elder son? Ela começou a orar. Deus, onde está meu filho? I don't know where is he. Eu não sei onde ele está. Please show me. Por favor, me mostre. Suddenly, De repente, she saw a map. ela viu um mapa. Do you know what map? Vocês- Google Map. Viu Google Maps. There is a red balloon in the, Tinha um balão Google vermelho, Map, yeah? como se tem lá no Google Maps. And then there was a voice said, Então a voz diz: my daughter, minha filha, your son is in this address. seu filho está nesse endereço. Put it in your car, Ponha isso no seu carro and the car will bring you to that place. e o carro vai te levar a este lugar. So she obeyed. E ela obedeceu. She put in the Google Map the address. Ela usou esse endereço. And then she drove to that place. E ela dirigiu até esse endereço. Yes, she saw her son was there. E ela encontrou o seu filho lá. After many months lost, Depois de muitos she meses found her perdido, son. ela encontrou o seu filho. Wow, this is Wow. powerful. Muito The whole poderoso. family gets saved. Hallelujah. Toda a família foi salva. Amen. Amém? So this is how powerful if you practice this. Isso é tão poderoso quando você pratica isso. Amen. Amém? So, send out to the society.
ser enviado para a sociedade, to win souls, ganhar to vidas, transform society. transformar a sociedade. And when you have new, microcell, Então, quando você tem novas microcélulas, bring the new microcell to the cell. então traga as novas microcélulas para a célula. Now you build the cells. Então você edifica a célula. After that, you send out the microcell again. Então, de novo, você envia a microcélula To win souls and transform society. para ganhar vidas e transformar a sociedade. And then you bring the new microcells, to the cell. Então você traz de novo as novas microcélulas para a Then célula. your cell multiply. Então a sua célula multiplica. Amen. Amém? Now, how to build the cells? Então, como edificar as células? Do you want to know how to build it? Você quer saber como? Very simple. Muito simples. We practice 5-7-9. Nós praticamos 5, 7, 9. What is 5-7-9? O que é 5, 7, 9? Do you want to know? Você quer saber? Tonight I will tell Essa you. noite você vai saber. So please come back tonight. Por favor, venha de noite. We'll learn how to build the cells Nós vamos aprender como edificar a and célula send out the microcell. e enviar as microcélulas. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Let us pray. Father God, Vamos orar. Deus Pai, thank you for showing us how to build your ecclesia. obrigado por nos ensinar, nos mostrar como edificar a And igreja. you said you are the one who will build the ecclesia. E tu és aquele que edifica a igreja. But our part is to live out the basic pattern of the ecclesia. Mas nós precisamos do padrão básico da igreja. So we want to obey you. Nós vamos te obedecer. We also want to live out this basic pattern. Nós vamos viver nesse padrão básico da igreja. If we live this out, E se nós vamos viver esse then padrão, we can multiply it to the whole church. nós podemos multiplicar toda a igreja. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. And we want to accept this truth E nós queremos aceitar essa verdade. in Jesus' mighty name. No nome poderoso de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So see you tonight. Eu Amen. vejo você à noite.